Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Adriano do portal Compartilhe TI e na videoaula de hoje vamos ver como mapear impressoras por GPO, Objeto de Política de Grupo. Os tópicos da aula de hoje são instalar impressora e compartilhar, editar GPO para mapeamento de impressoras, atribuir mapeamentos para departamentos diferentes e atribuir mapeamento comum a todos. Então eu vou abrir o meu gerenciador do Hyper-V. E para esse laboratório eu vou usar as máquinas virtuais, que é o nosso DC01, que é o controlador de domínio que instalamos na aula de AD. E para quem não assistiu essa videoaula e quiser assistir, é só clicar no link que está aparecendo na tela. Vou utilizar também as minhas estações de trabalho do Windows 8 e do Windows 10. Então, primeiramente, eu vou abrir a minha máquina virtual, que é o DC01, que é o nosso servidor controlador de domínio. É nele que eu vou instalar as impressoras e configurar as GPOs. Então, primeiro vamos nas impressoras, dentro do painel de controle, dispositivos e impressoras, e eu vou adicionar novas impressoras, clicando em adicionar uma impressora. A impressora não vai estar listada porque eu não tenho nenhuma impressora conectada, então eu vou adicionar a impressora que não está na lista. Vou adicionar uma impressora local, clicar em avançar, vou manter na porta padrão, clique em avançar, e vou escolher uma impressora da lista. Vou escolher uma HP Laser 1600, a primeira da lista. Clicar em avançar. Vou clicar em avançar. Ele já pergunta se eu quero compartilhar essa impressora e definir o nome de compartilhamento. Eu vou definir o nome de HP 1600 comum. Vou clicar em avançar e concluir. Então já está instalada a minha impressora e essa impressora vai ser a impressora comum a todos os departamentos. Agora eu vou instalar uma impressora específica para o setor de TI. Então vamos adicionar a impressora novamente. Impressora que não está na lista, local, na porta LPT1. E agora eu vou instalar a 2500, que é a segunda impressora da lista. Clico em avançar. Vou alterar o nome, já vou colocar o TI. Clique em avançar. E no compartilhamento, vou manter HP 2500 TI. Clique em avançar e concluir. Então já tenho instalado a minha impressora HP 2500 e agora eu vou instalar a impressora para o setor do RH. Impressora que não está na lista, avançar, porta LPT1. Vou usar também a 2500, clique em avançar. Ele pergunta se eu quero utilizar o drive já instalado, deixo que sim, avançar. E o nome eu vou modificar para RH, o final do nome. Clique em avançar. O nome de compartilhamento, vou usar o mesmo procedimento que o TI, vou manter só HP 2500 RH. Clique em avançar e concluir. Então já está instalada minhas impressoras, porém, reparem que ele mostra somente uma aqui, que é a impressora do RH. Só que se eu vier com o botão direito em propriedades da impressora, ele me mostra as duas impressoras. Como é a mesma impressora, o mesmo driver, ele compactou em somente um dispositivo, porém as duas impressoras estão instaladas. Para a gente confirmar isso, eu posso vir no executar, /DC01, e aqui eu consigo ver minhas 3 impressoras instaladas. Então eu vou fechar meu dispositivo de impressoras, e agora no meu gerenciador de servidor, vou vir em ferramentas, gerenciamento de política de grupo. É nesse console de gerenciamento de política de grupo que vamos definir as nossas GPOs, editando elas para configurar o mapeamento de impressoras. Se eu vier em objetos de política de grupo, eu já vou ter os 3 mapeamentos que eu criei na aula passada, que foi como mapear pastas por GPO.
Então, quem não assistiu essa videoaula e quiser assistir, é só clicar no link que está aparecendo na tela. Então, primeiramente, vou editar meu mapeamento comum, clicando com o botão direito em cima dele, em Editar. Ele vai abrir o editor de gerenciamento de política de grupo. Eu vou vir em Preferências. E agora, em vez de ser Configurações do Windows, eu vou vir em Configurações do painel de controle. Vou expandir, clicar em Impressoras. Dentro de Impressoras, clicar com o botão direito, Novo, Impressora Compartilhada. Aqui eu vou definir o caminho do compartilhamento, que é // DC01 / HP 1600 comum. Eu posso marcar para ele definir essa impressora como padrão e posso escolher também para ele mapear em alguma porta local. Porém, eu vou manter na porta de compartilhamento mesmo. Vou clicar em OK. Então, eu vou fechar o meu editor. E agora eu vou editar o mapeamento do RH. Vou em Preferências, Configurações de painel de controle, Impressoras e adicionar nova impressora compartilhada. O caminho // DC01 / HP 2500 RH. Vou clicar em OK. Vou fechar meu editor. E por último, editar o mapeamento do TI. Venho em Preferências, Configurações do painel de controle, Impressoras e nova impressora compartilhada. O caminho // DC01 / HP 2500 TI. Eu poderia também escolher esse caminho através do procurar e localizar minha impressora aqui. Porém, eu vou manter o caminho escrito manualmente. Vou clicar em OK, fechar meu editor. E agora já estão configuradas as minhas diretivas de grupo para o mapeamento de pastas, que foi visto na aula passada, e agora o mapeamento de impressoras. Então agora eu vou abrir o meu Windows 8. Vou vir no meu painel de controle, dispositivos e impressoras. E eu só tenho a impressora padrão do Windows e não tenho nenhuma impressora instalada. Então eu vou rodar aquele comando que vimos na aula passada, que é para atualizar as diretivas de grupo, as políticas de grupo. GPU Update /force. Vou aguardar ele executar. E agora eu vou voltar no meu painel de controle, dispositivos e impressoras. E agora eu já tenho minhas duas impressoras instaladas, que é a impressora comum e a impressora do TI. Reparem que eu não tenho a impressora do RH, porque esses diretivos de grupo criados aqui no meu DC01 estão especificamente em cada unidade organizacional do seu departamento. Então, o mapeamento RH está vinculado à unidade organizacional do RH. Então, somente os usuários que pertencem ao RH que vão ser aplicadas essas diretivas. Como no meu Windows 8 eu estou logado como Adriano, da unidade organizacional TI, ele somente vai pegar a impressora comum e a impressora do TI. Então agora vamos no nosso Windows 10. E no Windows 10 eu estou logado como João Carlos, que pertence ao RH. Ele somente vai ter instalado a impressora do RH e a impressora comum. Então vamos no meu painel de controle, vem em dispositivos e impressoras. E assim como no Windows 8 eu não tenho nenhuma impressora instalada. Então eu vou fechar meu dispositivo e vou executar também o comando GP Update /force. Pronto, ele já executou. Então vamos voltar no meu painel de controle, dispositivos e impressoras. E agora já tenho a minha impressora comum e a impressora do RH. Então repare que com esse recurso de mapeamento de impressoras, pastas, através de diretiva de grupo, eu facilito muito o meu trabalho, porque eu não preciso de máquina em máquina ficar instalando impressoras. Eu defino as impressoras compartilhadas dentro da minha política de grupo e ele atribui aos usuários que eu determinar. Entendam também
que eu executei o comando gpupdate/force somente para atualizar as políticas de grupo. Essa instalação ele vai fazer automática quando o usuário fizer login na máquina. Então, como eu já estava logado, eu executei esse comando para atualizar a diretiva. Porém, se eu fizer logoff e fazer login novamente, ele atualiza essa política e vai instalar as impressoras. Então, eu posso fazer logoff do usuário João Carlos e entrar com outro usuário. Vamos entrar com o usuário Adriano, dentro do Windows 10. Ele vai instalar as impressoras correspondentes ao seu grupo, que é o TI, e já mapear também as pastas, conforme vimos na aula passada. Então, eu vou entrar com outro usuário, Adriano, digitar minha senha, e agora é só aguardar para que ele faça o login e instale as impressoras e mapeie a pasta que eu defini na aula passada. Pronto, ele já fez o login. Então agora eu vou no meu painel de controle, dispositivos e impressoras, e eu já tenho aqui a minha impressora comum e a impressora do TI instalada. Também, se eu quiser dar uma olhada nas minhas pastas, eu venho em meu computador e aqui eu tenho a minha pasta comum e a minha pasta TI criada na aula passada. Então, na aula de hoje é isso, pessoal. Vamos voltar para os nossos slides. Então, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Espero que vocês curtam e compartilhem este vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Inscrevam-se em nosso site, compartilheti.com. Curtam a nossa página no Facebook, facebook.com/compartilheti. E tire suas dúvidas e envie sugestões através dos comentários desse vídeo ou através do nosso blog, compartilheti.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.